Então, a primeira coisa aqui, nós vamos começar a desenhar pelas paredes. Vamos pegar aí as medidas principais internas. Então, eu vou selecionar aqui o layer parede. E vou pegar aqui as medidas internas do meu desenho. Então, pessoal, eu vou pegar aqui primeiro, ó, pelas medidas principais. Então, eu tenho aqui uma cota aqui que os meninos puseram, 866 por 415, que são as medidas principais aí desse banheiro que eu vou fazer a planta. Então, eu vou fazer uma linha aqui primeiro, né, para começar a desenhar, vou fazer uma linha horizontal aqui de 866. Né? Isso é o mais comum de se fazer. Eu vou desenhar uma linha, dar o primeiro clique e digitar o valor aqui que eu quero, 866. Ela ficou maior do que eu gostaria, do que cabe na tela. Vai ser ruim de vocês enxergarem essa cor, né? Gente, eu vou fazer outro ajuste aqui. Isso aqui não vai poder ser dessa cor, não, senão vocês não vão enxergar. Gente, eu fiz um outro ajuste das cores aqui, só para... Eu mudei as cores porque o azul vai ficar ruim para vocês enxergarem aí. Pode deixar igual. É só porque na tela o azul fica ruim de contraste ali. Então eu fiz uma linha aqui, ó, com a medida da largura. Para fazer a altura, eu posso fazer uma outra linha. Né? Aí, ó, é importante, pessoal, deixa eu achar isso aqui, ó, fazer um parênteses, porque é fundamental agora que vocês trabalhem com precisão nos desenhos. Então, antes de fazer a próxima linha, vamos ajustar aqui os snaps, que é esse ícone aqui, ó. Os snaps são pontos, né, que ele identifica e ajudam a gente a trabalhar. Então, ó, tem o ícone aqui que eu posso ativar ou desativar o snap. Então, com ele desativo, ele não vai me pegar um ponto preciso aqui, não. A gente vai sempre trabalhar, normalmente, com o snap ligado, para eu ter certeza que eu estou pegando, né, a extremidade ali da linha, ou o ponto central, ou outro ponto notável. Vou mostrar, calma. Então, aqui, ó, se eu clicar na setinha, eu vou ter alguns, vocês vão ver que tem uns marcados e outros não. E tem aqui, ó, Object Snap Settings. Então, vamos aqui ajustar essas configurações. Eu vou falar os que eu costumo deixar ativos, que eu acho práticos de usar. Então, o Endpoint, que é a extremidade de uma linha. O Midpoint, que é o ponto médio de uma linha. O centro de um arco ou de uma circunferência. Esse Geometric Center eu não costumo usar. O Node, que é um ponto. Tem um elemento no CAD que é um ponto que, às vezes, ele é necessário. O quadrante, eu também deixo ativo. São os pontos notáveis do círculo. Né? O quadrante norte, sul, leste, oeste. Né? Os pontos do quadrante. A extensão eu desligo. Ponto de inserção. Né? Quando a gente insere um objeto, ele tem um ponto de inserção, então é legal também usar. Perpendicular. E só. São esses aqui que eu costumo deixar ativos. Então, sugiro que façam dessa forma aqui. Posso tirar? Então, ajustamos os snaps, dou OK. Agora ele vai pegar aqui, ó. Cadê? Midpoint, Endpoint, e aos poucos vocês vão se habituando aí. Então, ó, eu vou dar uma linha agora com a altura. É 415 então, né, Marina? Eu vou botar 415 aqui para arredondar. Então, ó, aqui eu já fiz duas linhas com as medidas principais.
Agora, para fazer as outras, eu vou fazer a horizontal, eu vou fazer de um jeito, e a vertical eu vou fazer de outro, para vocês verem as duas possibilidades. O que normalmente a gente aprende é usar, eu vou fazer uma linha paralela, então eu vou fazer com o offset. Eu vou dar um offset aqui, e eu vou definir a distância, né? A distância dessa linha horizontal para a próxima, que é essa cota aqui de 415, né? Essa medida aqui, ó. Então eu vou digitar aqui 415, vou clicar a linha que eu quero e dar um offset aqui. Para outra, eu posso fazer com offset também, ou posso copiar a linha. Vou copiar a linha, né, de um endpoint aqui até o outro. Né? Posso digitar a medida, posso pegar a referência que já tem ali. Poderia também desenhar outra linha. Então, são várias formas aí de desenhar que vocês vão descobrindo. Então, desenhei aqui o retângulo do perímetro principal do banheiro. Poderia fazer isso aqui também, ó, com um retângulo, né, de 866. Aí aqui, ó, uma coisa do tracking. Eu posso fazer uma linha alinhada aqui. Eu chego o cursor aqui, ó. Ele pega uma direção, vai fazer um primeiro ponto alinhado ali. Opa! Opa. Então, ó, eu poderia fazer também um retângulo usando, né, dei o primeiro clique, primeiro ponto, arroba, e as medidas. 866, que eu tenho aqui, vírgula 415. Qual que é a diferença? O arroba é quando você quer digitar uma coordenada. Aí você põe o arroba. Você dá um primeiro ponto e aí o segundo você vai digitar por coordenada. Aí você pode fazer a coordenada ou por duas medidas, uma x e outra y, ou por uma distância e um ângulo. Eu acho que as versões atuais do CAD já dá isso automático. Eu ainda estou acostumado com o arroba. Ele aceita? Deixa eu ver. Então ele aceita. Ele já vai automático. Antigamente precisava digitar arroba, então... dá também. Então nem precisa do arroba. Mas acho que se quiser um ângulo, talvez precise. Talvez tenha situações que precise do arroba. Então a diferença aqui, ó. Aqui eu fiz 4 linhas separadas. Aqui eu fiz um conjunto de linhas. Então eu posso agora, para fazer a espessura da parede. Então vamos desenhar a espessura da parede aí que a gente viu ali no início da aula, que é 15. Então vou padronizar ela com 15. Então vou fazer com offset de novo. Eu vou fazer os dois aqui em paralelo, que é bom que vocês ganhem tempo. Então eu vou mudar aqui agora, ó. Vou mudar a medida do meu offset. Então a primeira coisa, eu dei o comando, ele pede aqui embaixo, specify offset distance. Então agora eu quero 15 centímetros. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho que clicar linha por linha, dar a direção, e ele vai fazer a linha paralela. Quando eu tenho o retângulo, eu vou clicar em uma linha só, em um elemento só, e fazer a linha paralela. Assim é mais fácil, né? Só que depois a gente vai ter que explodir esse retângulo, porque para abrir porta, janela, essas coisas, vai ser melhor com a linha explodida. Só que eu vou usar esse aqui agora para mostrar um outro comando que é muito útil, que é o fillet. A gente vira e mexe, a gente vai ter que fazer, arrematar linhas que estão assim, ó, que eu quero que elas se encontrem, mas elas não estão se encontrando ainda. Então, eu vou usar aqui o fillet.
Gente, tentem prestar atenção aqui antes de fazer, porque senão depois vocês vão ter que ir lá, pegar no vídeo, vai demorar mais. Então, ó, o fillet, ele serve... Deixa eu fazer um parêntese aqui de novo. Fazer um maior aqui. O fillet, ele vai fazer um arco concordando com essas duas linhas. Então, ele vai fazer uma borda arredondada para essa quina entre duas linhas. Então, ó, primeira coisa, eu tenho aqui. Primeiro ele me pede para selecionar o objeto, mas ele me mostra aqui, ó, Current Settings. Então, as configurações atuais. Ele está definido aqui com raio 0. Eu posso, se eu quiser fazer um arco, eu posso definir um raio aqui, sei lá, de 30 centímetros. E aí eu vou clicar em uma linha, em a outra, e ele vai fazer um arco aqui na borda, que tem 30 centímetros de raio. Então, isso é o fillet. É esse comando aqui, ó. Quero fazer um raio diferente aqui, ó. Ele me mostra que o último configurado, ele repete, está aqui 30 centímetros. Se eu quero mudar, eu posso ou clicar aqui no rádio, ou digitar R, que é a letra que está destacada aí de azul, Enter, e botar um novo valor. Vou botar aqui, sei lá, 150 agora, para ficar mais visível. Então, eu vou clicar numa linha, e na outra, ele vai fazer um arco aqui de 150. Essa outra aqui ficou solta, isolada, posso apagar. Então, só tem que tomar cuidado quando vocês forem fazer o fillet. Vou fazer de novo um com raio agora mais exagerado aqui, ó. 500 acho que dá. Eu tenho que tomar cuidado, ó, porque o raio de 500, se eu clicar muito na beiradinha aqui, ele não vai... Ah, até que aceito. Então não precisa não, dá certo. Enfim, então determina o raio. Quando é para fazer parede assim, ó, né, que eu quero que seja aqui na 90 graus, eu vou no fillet e vou ajustar o raio para 0, né, vou botar um raio 0, e aí ele vai simplesmente unir as duas linhas. Clico numa, clico na outra, né, quero repetir o comando, eu aperto Enter, clico em uma, clico em outra, e está ali. Eu vou mover isso aqui de fora desse... Então, estão feitas as paredes aí, ó, tudo duplicado. Vamos marcar agora as aberturas. Então, vou marcar a primeira porta aqui, ó. No meu desenho que eu estou fazendo, a porta está aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui, ó? A informação principal aqui é a abertura da porta, o vão de abertura dessa porta. Então, eu tenho uma porta de 1 metro, que ela começa a 22 centímetros da parede. Ah, eu abri o SketchUp sem querer. Então, eu tenho que marcar uma distância aqui dessa parede, né, para fazer a porta a 22 centímetros dessa linha aqui, ó. Então, tem duas formas. Eu posso fazer um círculo. Posso fazer um círculo aqui temporário e dar o raio aqui de 22 centímetros. Então, eu sei que essa distância aqui tem 22 centímetros. Aí, depois eu venho aqui e faço uma linha perpendicular. Então, observem aí o snap perpendicular, símbolozinho aí. E aí você faz a linha e apaga o círculo. Pode fazer assim também, ó. Vou fazer de um outro jeito. Eu não recomendo que você faça uma linha para cima, porque senão vai ficar uma linha duplicada e depois fica... Oi? Pois é, mas você corre o risco de esquecer de excluir.
E aí fica depois um monte de linha duplicada, e isso, para quem tem toque no AutoCAD, é meio traumático. Então faz a linha já na direção que você quer e depois você move ela para cima. Vou com um M aqui já de Move, Enter, e move ela a distância que você quer, prestando atenção se está na direção ortogonal aqui. Ó. Eu estou com o meu polar ligado. E aí eu vou botar aqui 22. E depois dá o vão da porta. Né? Copia essa linha, dá um offset, aí tem várias opções. Essas duas, na verdade. Posso fazer com offset de 1 metro. Ou posso fazer... Legal isso de ter dois desenhos. Eu vou fazendo tudo duplicado. Ou posso selecionar essa linha. Para selecionar uma linha pequenininha aqui no meio de outras. Eu abro uma janela. Aí eu pego só aquela linha. Uma janela da esquerda para a direita. Uma linha. Uma linha. Hã? Não entendi a pergunta. Eu já tinha desenhado uma linha. Aí eu vou selecionar essa linha e vou copiar essa linha 1 metro para cima aqui para marcar a medida da porta. Então aqui, ó, eu marquei os dois lados do batente da porta, só que eu não preciso mais dessas duas linhas aqui, ó. Então eu vou usar agora o trim. Então o trim como é que funciona? Primeiro eu vou selecionar aqui os objetos. Então eu vou selecionar prioritariamente aqui no início os objetos que vão delimitar o meu trim. Né? O trim é aparar. Né? Enfim. Então essas duas linhas aqui vão delimitar o trecho de linha que eu vou cortar. Eu selecionei as duas, aperto Enter. E aí eu vou clicar aqui, ele vai cortar aquela linha pelos dois limites que eu selecionei aqui. Eu abri o vão da porta. Agora eu vou desenhar a porta em si. É uma porta de 1 metro. Eu vou deduzir aqui, porque né, não foi medido, a espessura da porta. Alguém lembra? Geralmente é 3,5, 4 centímetros. Acho que não deve ser 3. Eu vou fazer com 4. Então, eu vou mudar meu layer aqui. Eu vou desenhar a porta com apenas 0,3. Né? O painel da porta eu vou usar apenas 0,3. E vou usar aqui o retângulo. Essa porta é uma porta que abre para dentro. Então, o ponto de rotação dela é o ponto interno aqui do batente que a gente acabou de marcar aqui. Ó. Então, eu vou marcar nesse ponto e vou dar as medidas. É uma porta de 100 centímetros, 1 metro, por 4 de espessura. Então, ela tem 100 nessa direção do eixo X. É o que eu digito primeiro, vírgula, 4, digito por depois. E aí está aqui um retângulo que marca a porta. É a representação mais básica possível de uma porta. Só que ela ainda não está completa. Eu vou fazer aqui agora. Eu costumo fazer com o círculo. Eu acho, sei lá, já me habituei e acho mais prático. Pego um círculo aqui com o centro, no mesmo ponto de giro da porta, e vou até o outro lado. Aí ela vai ficar. Só que. Espera aí, parênteses. Esse raio de giro é com apenas 0,1. Então, eu troco o layer de novo. Vou fazer um círculo com o mesmo raio, o raio correspondente ao vão da porta, né, de 1 metro. Só que esse raio eu vou cortar, vou usar o trim aqui de novo. Então, eu quero que ele seja delimitado por esta linha e pelo próprio retângulo da porta. Aperto Enter e corto todo o resto. Então agora eu tenho o raio de giro da porta aí desenhada. Isso é a representação mais básica possível de uma porta. Galera, então vou começar a fazer os pilares
Por favor, atenção aqui comigo. Ó, primeira coisa, então, eu vou mudar meu layer aqui, vou usar o layer estrutura. Eu mudei a cor dele aqui para vocês enxergarem, não sei se eu vou mudar de novo. Vou botar uma cor diferente aqui, mas enfim. Então, ó, eu vou ver, a gente mediu nos desenhos, né, a gente vê na sala, por exemplo, aquele pilar lá, a gente vê só um dentezinho dele, né? A gente só consegue medir o quanto ele salta da parede. Só que a gente sabe que a parede tem 15. Então, eu vou fazer um retângulo que uma das medidas vai ser 15 da parede mais o dente que vocês mediram. E a outra medida é a parte frontal, aí, essa que vocês conseguiram medir. Então, ó, deixa eu ver o meu aqui. E aí a gente vai fazer um retângulo mesmo. Eu vou fazer aqui um de... Eu não sei se é isso não, mas diz aqui que é 40 mais 15 da parede. Então ele teria 55 por 19. Então, ó, o pilar meu que está nesse canto aqui é um pilar de 55 por 19. O pilar, como ele é um elemento único, o ideal é fazer ele como um retângulo. Que aí eu clico no retângulo e eu seleciono o pilar inteiro. Então, eu vou usar a ferramenta de retângulo. Vou pegar aqui, né? Não sei se ele está faceando, se ele está mais externo, mas eu vou considerar que ele está faceando aqui a parede. E vou fazer aqui uma coordenada negativa. De menos 19,55. Ah, isso mesmo. Então, ó, o pilar está aqui e a parede está atravessando o pilar. Aí nós vamos ter que dar um trim aqui para parar o desenho, né? Para o desenho não ficar com linhas sobrepostas assim, ó. Então, um comando aqui básico para essas que estão aparecendo é o trim. Então, eu vou dar um trim. Aí eu vi que algumas pessoas estavam apanhando do trim, né? Eu quero, normalmente eu seleciono o limite. Então, eu quero cortar esta linha e esta linha. Então, o que está delimitando onde eu vou cortar é o retângulo do pilar. Então, primeiro eu selecionaria esse retângulo. Para depois, selecionei, aperto Enter, depois eu corto as duas linhas. Isso é um jeito, né? Quando você quer especificar os limites do seu trim. Agora eu também posso fazer de um jeito mais prático, direto, né? Quando a gente já está mais treinado, eu já faço normalmente assim. Eu vou dar o trim, e em vez de selecionar os objetos, eu vou dar um outro Enter, e aí ele vai identificar, né, qualquer limite que tiver aqui, ó, ele vai cortar. Qualquer linha que tiver seccionada por outra, ele vai cortar. Então a gente tem que tomar mais cuidado. Não quero sair cortando todas, não. Quero cortar só essas duas. Agora aqui, ó, tem um outro comando. Aí também é uma coisa para quem tem toque com o AutoCAD. Tem uma linha aqui por baixo. Ó, né? As minhas cores aqui ainda não me ajudaram muito. Mas eu tenho um retângulo e tenho uma linha que está passando por baixo do retângulo. Deixa eu mudar a cor desse layer de novo aqui. Ó, o pilar, agora deu um contraste, né? Então tem linhas sobrepostas aqui. A linha do pilar, como eu desenhei depois... Ah, eu fiz aqui 55 por 19. A linha, você vai usar o layer estrutura. Que já está configurado lá com apenas 0,6. Espessura 0,6. Mas vai no layer estrutura. Então aqui, ó, o pilar está por cima, nesse retângulo do pilar aqui, ele está por cima da outra linha, porque eu desenhei ele depois. Mas para eu conseguir cortar a linha de baixo, eu tenho que usar um comando aqui que é o Draw Order. Não sei aonde fica o ícone disso, o comando é DR.
Draw Order, ou seja, a ordem do desenho na tela. Então eu estou selecionando o pilar e vou mandar ele para trás. Back. E aí ele passou a ficar por trás da outra linha. Agora eu consigo dar o trim e cortar a linha de trás aqui. Então é isso para fazer o pilar, né? Um dos pilares. Eu vou pausar o vídeo aqui e vou fazer os outros para quem quiser ir tirando dúvida, né? Mas vamos fazer todos os pilares aí.